De maneira bem resumida, eu quero dar uma visão geral a respeito do ato sexual no plano de Deus. E eu quero iniciar essa mensagem, essa catequese, com uma pergunta: a igreja, ela é contra o ato sexual? E a resposta, meus irmãos, é não. Muito pelo contrário. A igreja nos ensina, através do Código de Direito Canônico, que o sacramento do matrimônio só é consumado no ato sexual e que, na ausência do ato sexual, esse casamento pode ser declarado nulo, ou seja, ele não existiu. Portanto, o casal que não tem vida sexual é como o católico que não vai à missa, porque o ato sexual é a celebração do amor conjugal. E para provar que a igreja não é contra o ato sexual, veja em resumo o que diz o Papa Pio XII, através do número 2362 do Catecismo da Igreja. Veja o que ele diz: os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. E o Papa continua: a sexualidade é fonte de alegria e de prazer. E eu quero concluir as palavras do Papa dizendo: os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. E com base nessas palavras do Papa Pio XII, eu posso afirmar que é um erro, meus irmãos, o casal se afastar um do outro. E por que é um erro? Porque abre-se aí uma porta para a infidelidade, para o adultério. E São Paulo, ele vai alertar os casais a respeito disso. Veja só o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 5. São Paulo diz assim: não vos recuseis um ao outro. São Paulo está falando aos casais: a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás. Amados irmãos, de que maneira Satanás tenta os casais? Através da infidelidade e através do adultério. Mas eu quero dizer também que o ato sexual é responsável pela criação da obra-prima de Deus, que é o ser humano. E o Salmo 138, no versículo 13, ele vai dizer assim: vós me tecestes, Senhor, no seio de minha mãe. E de que maneira Deus faz isso? De que maneira Deus tece um ser humano no seio de sua mãe? Através do ato sexual, com a participação do casal. Portanto, meus irmãos, podemos afirmar sem medo de que o órgão mais sagrado do corpo humano, ou seja, o órgão que Deus mais atua no corpo humano, são os órgãos genitais, porque eles são parceiros de Deus na criação da obra-prima de Deus, que é o ser humano. Porque veja só, por mais lindos que sejam seus olhos, o seu rosto ou o seu cabelo, eles não procriam. E por mais importantes que sejam os seus pulmões, os seus rins e o seu coração, eles também não procriam. Amados irmãos, este é o verdadeiro sentido do ato sexual no plano de Deus: a união do casal e a procriação dos filhos, como diz o número 2363 do Catecismo da Igreja. Permita-me fazer uma comparação. Assim como o ponto alto do sacramento da ordem é a consagração eucarística, porque nos traz Jesus, o ponto alto do sacramento do matrimônio
é o ato sexual, porque gera a vida humana. Meus irmãos, como é sagrado o ato sexual. E eu lhe convido a constatar isso, a descobrir essa sacralidade do ato sexual olhando para uma criança, porque uma criança é fruto de um ato sexual. E por ser tão sagrado, o demônio, ele tenta destruir, manchar a sacralidade do ato sexual, através da pornografia, que é a exposição da intimidade do casal, através da poligamia, que é a união sexual com várias pessoas, a chamada prostituição, através da fornicação, que é a união sexual de um casal sem o vínculo matrimonial, e através do adultério, que é a infidelidade conjugal. Então, respondendo novamente à pergunta inicial, a igreja, porta-voz de Jesus na terra, ela não é contra o ato sexual. A igreja é contra, sim, a desordem, porque ela traz inúmeros sofrimentos. Veja só, quantos filhos órfãos de pais vivos por causa do sexo sem compromisso? Quantas famílias destruídas por causa do adultério? Sem contar, sem falar do aborto, das doenças venéreas, porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, existia um slogan no trânsito que dizia assim: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Na vida sexual, existe um outro slogan parecido com esse: não faça do seu corpo uma arma, porque a vítima pode ser você. Veja só, meus irmãos, Deus, Ele não erra o caminho. E quando o Senhor nos proíbe alguma coisa, é para o nosso bem, porque Ele é nosso Pai e Ele nos ama. E por isso eu peço que você medite sobre essas palavras. Que Deus abençoe todos os casais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.